Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula aqui da nossa série de aula de SQL. Vamos falar sobre as instruções SELECT, né? Vamos entender como funciona, o que é o SELECT, qual é a função do SELECT na linguagem SQL, tá bom? Mas antes de iniciar a nossa aula de falar das consultas, né? Gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe um like nesse vídeo, assim você está mostrando para o YouTube que se trata de um conteúdo relevante e aí ele vai mostrar para mais pessoas, tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais, deixe um like no vídeo e ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades, os vídeos novos que a gente traz aqui para o canal, beleza? Vamos falar de instruções SELECT. Vamos entender o que é o SELECT, qual é a função do SELECT aí nos seus bancos de dados, tá bom? Bom, a instrução SELECT ela é usada para selecionar dados lá do seu banco, tá? É você extrair relatório, extrair informação do seu dado. Então você vai usar a instrução SELECT, tá? Os dados retornados são armazenados em uma tabela de resultados, tá? Chamado conjunto de resultados, ou simplesmente podemos falar de relatório, tá? É um relatório de informações que vai estar lá das suas tabelas, beleza? Ainda aqui nós temos uma sintaxe, né? Como é que é feito, né? A sintaxe do select. Você vai digitar lá no seu SGBD, select, coluna 1, por exemplo, né? O exemplo, coluna 1, coluna 2 são os campos, os atributos da sua tabela lá. Coluna 2 from e o nome da tabela de origem, de onde você quer extrair aquelas informações, tá bom? Aqui no caso, a coluna 1 e coluna 2 são os nomes dos campos lá da tabela, como eu acabei de mencionar para vocês, né? Que está na tabela que você construiu lá no seu banco de dados. Caso queira selecionar todos os campos lá da sua tabela, independente de você mencionar quais campos você quer naquele relatório, você pode utilizar a instrução select. Aí você vai usar, em vez de digitar o nome de cada campo, cada coluna, você vai digitar um asterisco. Dessa forma, você vai estar selecionando todos os campos que tiver naquela tabela. Dessa forma, todos os dados da tabela, independente de você adicionar quais campos você quer, ela vai mostrar tudo que tem naquela tabela, tá bom? Vamos seguindo? Vamos trazer então, portanto, aí um exemplo de uma consulta, portanto, aí no seu sistema de gerenciamento de bancos de dados, tá bom? Bom, a instrução select, que a gente já falou, como é que a gente já viu, né? No caso aqui a gente vai querer extrair o nome do cliente e o nome da cidade, do caso, dos clientes que está na tabela cliente, tá? Aqui nós temos o exemplo, select, e aí você vai, no caso, digitar o nome, exatamente o nome dos campos que você criou lá, tá? Da mesma forma que você digitou nome, underline, cliente, vírgula, cidade, exatamente como você digitou lá, from clientes. Dessa forma você vai estar extraindo então os nomes, né, dos clientes e o nome da cidade que está lá naquela tabela em questão, tá bom? Então aí você pode testar aí nos seus bancos de dados que você já tem criado na sua tabela, essa é a consulta. Uma forma de você extrair a informação, no caso, lá da sua tabela, beleza? Continuando, aqui nós temos um exemplo, né, que eu já falei inclusive lá na nossa sintaxe lá da tabela, que você pode extrair todos os dados da tabela independente de você mencionar ou não quais campos você quer. Basta você digitar select asterisco e o nome, né, da tabela from, tabela em questão que você quer. Dessa forma você não vai só extrair só os nomes que você mencionar. Imagine que sua tabela tenha o nome, telefone, e-mail, endereço, cidade, estado, país. Você adicionando o select, o asterisco, from e o nome da tabela, você vai extrair todos os dados que estão lá naquela tabela. Ao contrário que se você, por exemplo, selecionar, você tem um campo com todas as informações que a gente falou, e você quer apenas o nome do cliente e o nome da cidade, você vai extrair, você pode fazer essa seleção e você vai economizar, né, processamento na extração desses dados. A exemplo, tá? Imagine que você só quer essa informação, você extrai essa. Se você quer tudo, você coloca select asterisco from e o nome da tabela, beleza? É uma forma, vamos dizer assim, mais rápida de você executar, de você extrair todas as informações, tá? Não precisa digitar todo, você pode, claro, digitar o nome de todos os campos, mas você pode também usar o asterisco, dessa forma você faz uma consulta mais rápida, beleza? A instrução select distinct, o que isso faz? Qual é a diferença?
Vamos ver? Bom, essa instrução ela é usada para retornar apenas valores distintos, valores diferentes, né? São os valores que não são equivalentes. Por exemplo, ah, dentro de uma tabela, de uma coluna, geralmente contém muitos valores duplicados, né? Vamos imaginar que tem ali vários registros da mesma pessoa, né? Nessa forma aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um filtro. Ele vai trazer apenas um valor, né? Ou quais valores você mencionar na condição que você determinar lá. No caso aqui, dentro de uma tabela, uma coluna geralmente contém muitos valores duplicados e às vezes você deseja apenas listar os valores diferentes, distintos, né? Dessa forma, você utilizando essa função distinct, ela vai fazer então essa distinção, tá? Então a sintaxe é essa aqui, ó. Select distinct o nome da coluna, os nomes das colunas que você quer selecionar, e ela vai tirar as duplicidades, vai trazer só um valor único de cada, né? From e o nome da tabela em questão, tá bom? Vamos lá para a sintaxe, para a consulta efetivamente, né? Aqui nós vamos, nesse caso aqui, observe a instrução, ela seleciona todos os valores, incluindo os duplicados do país Brasil na tabela clientes. Nesse caso aqui, ó, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Nós estamos fazendo um select normal, país from Brasil. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar todos os clientes de país, né? Vai aparecer o país, por exemplo, Brasil, vários clientes do Brasil, vários clientes de outros países que tiver lá mencionado no banco de dados, né? Tudo vai aparecer. Nesse caso aqui, ele não faz esse filtro, ele vai trazer tudo, tá? Agora a gente vai ver a consulta utilizando o distinct, né? A gente vai ver como que será a diferença. Nesse caso aqui, a instrução, o que a gente vai adicionando aqui? O distinct, o que ele faz? Ele vai fazer um filtro. Nesse caso aqui, ó, ele vai selecionar distinct país from clientes. O que nesse caso que acontece? Ao contrário da seleção sem o distinct, que ele vai trazer vários países Brasil, né? Brasil, 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 vários clientes do Brasil. Nesse caso aqui ele vai trazer apenas as distinções, ele não vai trazer todos os que foram do Brasil, ele vai fazer um filtro, né? No caso aqui, ó, ele vai trazer os países diferentes, né? Ele vai filtrar. Imagine que tenha 10 países lá na tabela, ele vai trazer só 10. Né? No caso, tenha 1000 registros de 10 países diferentes. 10 países diferentes e terá lá, se você não colocar o distinct, o que ele vai fazer? Ele vai trazer todos os registros. Utilizando o distinct, ele vai trazer apenas as 10 colunas, as 10 linhas, porque ele vai trazer a distinção dos países, a não ser que você condicionar e falar todos os do país X lá, aí ele vai trazer todos os do país, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então essa é o distinct, é a forma de você fazer uma filtragem, né? Um filtro de informação lá nas suas consultas, beleza? Falamos então, portanto, da Select, da instituição Select, você fazer as suas consultas nas suas tabelas dos seus bancos de dados. Você gostou desse vídeo? Deixe um like, compartilhe e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Valeu, até a próxima!